Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, que bom encontrá-lo diante do televisor. Mais um domingo em nossas vidas, mais uma semana começa com o dia que a Bíblia Sagrada chama de Dia do Senhor. Única vez na Bíblia que a palavra domingo aparece. Apocalipse capítulo 1, versículo 10. 30 minutos semanais são o presente que Deus Todo-Poderoso nos concede a mim, a você, a todos nós que fazemos a Rede Século XXI para nos debruçarmos sobre assuntos do mais alto interesse, do mais alto relevo para a nossa fé católica apostólica romana. Pela 23ª vez, tratamos aqui no programa Luz da Vida do tema do juízo, um dos 4 novíssimos, assunto para o qual já dedicamos mais de 40 programas. Sim, porque para o novíssimo chamado morte, foram 29 programas e para o juízo, 23 programas com esse. Novíssimos são as últimas realidades que vão acontecer com a natureza humana, os homens, ao terminarem a sua aventura aqui na Terra. Morte, juízo, inferno e paraíso. Pela 23ª vez, repito, tratando do tema do juízo, ainda no Novo Testamento e precisamente nas palavras de Jesus, vamos dissecar esse assunto apaixonante que para uns suscita medo, para outros absoluta serenidade. Medo para quem tem a consciência pesada, serenidade para quem tem a consciência tranquila de que não deve a Deus Todo-Poderoso ao menos um pecado mortal. O primeiro texto que vamos tratar nesse 23º encontro que aborda o tema da morte é um dito de nosso Senhor Jesus Cristo no capítulo 11 do Evangelho segundo Lucas, versículos de 29 a 32. Contexto: Jesus está realizando milagres, Jesus está manifestando prodígios, Jesus está pregando, a multidão está encantada, comovida, fascinada, seduzida por Jesus, mas os seus adversários, os escribas, os fariseus, os doutores da lei, não se rendem e se recusam a aceitar Jesus, se recusam a reconhecer que aquilo que ele realiza é prova de que ele é Deus, de que ele tem poderes que não são deste mundo e que nenhuma criatura humana seria capaz de dizer e de fazer, mas principalmente de fazer, os milagres que Jesus estava operando. E eles pedem um sinal a Jesus. Diante de todos esses sinais, eles pedem ainda um outro sinal a Jesus. E Jesus se recusa a dar este sinal. Aliás, Jesus disse que só vai ser dado um sinal para essa geração perversa, para essa geração má, para essa geração adúltera. E é nesse dito de Jesus que ele vai falar do sinal de Jonas. Jonas é um profeta do Antigo Testamento que foi engolido por um peixe, outra tradução fala de baleia, e depois foi regurgitado. Jesus vai fazer uma leitura muito bonita, vai aplicar esse evento narrado no livro de Jonas, no Antigo Testamento, para o mistério da sua paixão, morte e ressurreição. E é nesse contexto que vai aparecer o verbo julgar, que nos interessa. Aqui o tema do juízo é o tema central. E o verbo julgar vai aparecer no futuro do pretérito, no futuro julgará, e é isso exatamente que nos interessa. Vamos então agora a Lucas 11, de 29 a 32, um dos principais ensinamentos de Jesus sobre o juízo. Vai haver um juízo. Todos serão julgados por Deus. Aqui o juízo assume uma conotação trágica, porque é um juízo de condenação. Todos nós sabemos que nós seremos julgados por Deus. E só haverá 2 possibilidades. Para todos os que já foram julgados e ainda serão julgados. O juízo de salvação, vão para o céu, o juízo de condenação, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno. Vamos então ao texto, aspas. Afluía o povo, e ele continuou. Esta geração é uma geração perversa. Pede um sinal
mas não se lhe dará outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será para esta geração. A rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo para condenar os homens desta geração, porque ela veio dos confins da terra ouvir a sabedoria de Salomão. Ora, aqui está quem é mais do que Salomão. Os ninivitas se levantarão no dia do juízo para condenar os homens desta geração, porque fizeram penitência com a pregação de Jonas. Ora, aqui está quem é mais do que Jonas. Qual a razão desse dito de Jesus? Jesus está decepcionado, frustrado, ou talvez fosse melhor e mais preciso dizer, Jesus está indignado com a dureza do coração de alguns judeus, seus conterrâneos, seus coetâneos, que se recusam a acreditar nele diante de tantos sinais, de tantas evidências, de tantas provas de que ele é o Filho de Deus, de que ele é o Messias. Então, Jesus primeiro faz uma lamentação que é uma espécie de libelo de acusação contra os seus opositores, contra aqueles de coração duro que se recusam a acreditar nele, a aceitá-lo. Esta é uma geração perversa. Perverso é o contrário de converso. Conversão é o antônimo de perversão. Conversão é a mudança de caminho, de rota, de meta, de quem andava nas trevas e agora volta-se para a luz. Perversão é o contrário. Caminhava na luz e depois decide voltar-se para as trevas. Rejeita a luz, vira as costas para a luz. Geração perversa. Como eu disse antes de ler o texto, eles viam os sinais que Jesus operava, mas não se convertiam, mas não se arrependiam. E num determinado momento chegaram ao cúmulo de dizer, mostra-nos um sinal. O que eles queriam era a espetacularização de Jesus. E Jesus não se presta a isso. Nenhum sinal será dado. A não ser, atenção, a não ser o sinal do profeta Jonas. Numa versão do Evangelho segundo Mateus, Jesus diz que Jonas passa 3 dias no ventre do peixe. Aqui, o acento não é o fato de ele ter sido engolido pelo peixe, mas é a palavra de Jonas que foi um sinal que contribuiu para a conversão dos ninivitas. O acento aqui é a palavra. Explico? Como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será para esta geração. O que foi que Jonas fez para os ninivitas? Percorreu a cidade que ordinariamente demorava 3 dias para ser percorrida de um lado para o outro. Nínive era uma cidade gigantesca, talvez uma das maiores do tempo do profeta. Percorreu em apenas um dia, anunciando a mensagem, se vocês não se converterem dentro de 40 dias, a cidade vai ser destruída. E todos da cidade se converteram. Aqui está o sinal de Jonas. A pregação de Jonas foi o sinal que levou os ninivitas a se converter. Jesus se compara com Jonas. Assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para esta geração. Ou seja, só vai haver, de agora em diante, nas entrelinhas, é óbvio, Jesus está dizendo, até agora eu realizei muitos sinais. Cegos que veem, coxos que andam, mortos que ressuscitam, possessos que são libertados e assim por diante, e vocês não se convertem? Pois agora o único sinal vai ser a pregação. Somente a pregação do Filho do Homem. Até agora eram milagres e pregação. A partir de agora é só pregação. Assim como Jonas. Porque vocês são uma geração perversa. Agora, como que as torneiras do céu para os milagres vão se fechar. Só vai ter pregação. O único sinal vai ser a pregação do Filho do Homem.
Depois Jesus evoca uma outra figura, a figura da rainha do meio-dia. Ou, outra tradução, a rainha de Sabá, episódio do Antigo Testamento que narra a vinda de uma mulher muito inteligente, uma rainha do Oriente, talvez Etiópia, talvez um outro país distante, mais do Oriente, para ouvir Salomão, para desfrutar da sua sabedoria, para ouvir os seus conselhos. E ela veio honrá-lo, desfrutar da sua amizade, da sua inteligência. A rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo para condenar os homens desta geração. Pois ela veio dos confins da terra ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior que Salomão. Não deixa de ser uma trágica ironia. Como se Jesus dissesse, alguém de longe, uma pagã, veio ouvir Salomão, veio prestar honras a Salomão, veio venerar Salomão, veio se dobrar diante da cultura da sabedoria de Salomão, e vocês, ouvindo o Filho do Homem, vendo o Filho do Homem, não se converteram. Ela, no dia do juízo, vai se levantar contra vocês e vai julgar vocês no dia do juízo. Aqui aparece explicitamente a palavra juízo, e juízo de condenação. Reparem que aqui o texto diz que ela vai se levantar no dia do juízo para condenar. Mas quem condena não é Deus? Certo? Em última instância, o julgamento, a sentença final, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno, vai ser pronunciada por Jesus. Mas esse fato, ela vai como que na condição de testemunha dizer, vejam, eu vim de longe para escutar Salomão, que é infinitamente menor do que Jesus. E vocês que conviveram com ele, não fizeram com o Filho do Homem, Deus Todo-Poderoso, aquilo que eu fiz com uma criatura que é Salomão. Isso vai fazer com que a consciência deles doa. E isso redunde em condenação. Os ninivitas se levantarão no dia do juízo para condenar os homens desta geração. Da mesma forma, porque fizeram penitência com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Duas histórias do Antigo Testamento que indicam pagãos se converteram diante da pregação. Vocês, judeus, não se converteram diante do Filho do Homem. Por isso serão julgados e no juízo serão condenados. Não saia daí, no próximo bloco continuamos o nosso argumento. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco. Depois desse breve intervalo, começamos o segundo e último bloco do nosso 23º encontro, programa Luz da Vida, dedicado ao mistério do juízo. Todos um dia seremos julgados diante do Senhor. Particularmente, juízo particular, somente cada um de nós diante de Deus, e o juízo final, quando o Senhor, na famosa cena de Mateus capítulo 25, reunir toda a humanidade, dividida entre eleitos à direita e condenados à esquerda. No final do primeiro bloco, concluímos o primeiro bloco fazendo uma longa reflexão sobre o famoso texto de Lucas capítulo 11, de 29 a 32, ditos de Jesus a respeito da rainha de Sabá e do profeta Jonas. Nenhum sinal será dado a esta geração, a não ser o sinal de Jonas. E explicamos que Jonas, os ninivitas, se levantarão no dia do juízo e vão condenar esta geração porque eles fizeram penitência. E vocês, judeus, diante do Filho do Homem, não fizeram a mesma coisa. A rainha de Sabá, no último dia, vai se levantar contra vocês, porque ela veio de longe para prestar honras a Salomão. E aqui está alguém que é maior do que Salomão. Juízo de condenação. A rainha de Sabá condenará. Os ninivitas se levantarão e condenarão. Já explicamos o sentido. Quem julga é Deus e quem emite a sentença,
apartai-vos de mim, malditos, é sempre Deus. Mas Deus Todo-Poderoso evoca, por assim dizer, evocará, por assim dizer, essas personagens pagãs, que nada tinham a ver com o povo judeu, mas que diante da sabedoria de Salomão, a rainha, e diante da pregação de Jonas, os ninivitas se converteram, enquanto que os judeus, diante de Jesus, que é maior do que a rainha de Sabá, que é maior do que Jonas, eles não se converteram. O texto agora que vamos abordar, ler e comentar, é Lucas capítulo 13, versículos de 1 a 5. Aqui, pela primeira e única vez, quanto me consta, Jesus vai falar de desgraças que aconteceram há pouco tempo na vida dos judeus. E vai tirar uma lição muito importante. Normalmente, quando desgraças acontecem ou com nossos entes queridos, ou conosco, ou com pessoas que não conhecemos, normalmente o ser humano é chamado a refletir e a tirar conclusões desses acontecimentos. Nem sempre essas conclusões, nem sempre essas ilações, nem sempre esses raciocínios são os melhores. Sai cada disparate que Deus me livre de leituras equivocadas, indevidas, imprecisas, injustas, até blasfemas, que algumas pessoas, até cristãs, fazem de certos acontecimentos. Jesus nos ensina a ler os acontecimentos da nossa vida e a tirar lições para a nossa salvação. Caso contrário, isso pode redundar na nossa condenação. Aqui são dois episódios, são tragédias, né, que aconteceram. Primeiro foi o acidente de uma torre que caiu e matou várias pessoas. Depois um massacre mesmo, dos soldados de Herodes que entraram no templo para matar aqueles que estavam se rebelando contra o Império Romano. O governador autorizou os soldados a entrarem no templo e a matar aqueles que estavam se rebelando contra o Império Romano. Foram mortos ali, o sangue deles foi derramado dentro do templo, o que foi uma profanação. E a pergunta que se faz foi vontade de Deus ou não? É castigo ou não? Eles pecaram ou não? Vocês já sabem que quando essas coisas acontecem, geralmente são feitas essas leituras. Tome, foi vontade de Deus, tome, foi castigo de Deus. Algumas pessoas desavisadas, de forma simplória, de forma infantil e irresponsável em certas situações, chegam a afirmar baboseiras dessa natureza. Vamos ao texto e vejamos qual a relação desse texto, dessa passagem, com o juízo. Tem uma relação. O juízo está aqui embutido. Vamos descobrir como. Lucas, capítulo 13, de 1 a 5. Neste mesmo tempo, contavam alguns o que tinha acontecido a certos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. Jesus toma a palavra e lhes pergunta: pensais vós que esses galileus foram maiores pecadores do que todos os outros galileus por terem sido tratados desse modo? Não, digo-vos. Mas se não vos arrependerdes, perecereis todos do mesmo modo. Ou cuidais que aqueles 18 homens sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, foram mais culpados do que todos os demais habitantes de Jerusalém? Não, digo-vos. Mas se não vos arrependerdes, perecereis todos do mesmo modo. Jesus aqui, antes de tudo, fazendo uma leitura desses dois episódios, tira de tempo, tira de campo, a ideia infantil de que quanto maior a tragédia, maior é a quantidade de pecados, ou mais pecadores são os que foram vitimados por essa tragédia. Assim, nessa lógica simplória, que é a caricatura do simples.
se uma tragédia acontece na vida de uma pessoa, mas aquela outra aconteceu sim uma chaga, um problema, mas não foi tão grave, nessa lógica, a maior tragédia significa aqueles ali cometeram mais pecados. Por isso estão sendo punidos mais rigorosamente por Deus. Ora, Jesus se encarrega de dizer: pensais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sido tratados desse modo? Não. Da mesma forma, os 18 da Torre de Siloé. Vocês pensam que porque eles foram trucidados no altar, Herodes os matou no altar, derramando o sangue deles diante do altar, que eles foram mais pecadores que os outros? Não. Eu só espero e peço e suplico a vocês que essas palavras sábias de Jesus nos ajudem a não cometer determinadas imprecisões, a cometer determinadas injustiças e a sentenciar pura e simplória e injustamente a sentença segundo a qual, se uma tragédia acontece na sua vida, é porque você cometeu pecados, é porque você é merecedor da punição de Deus, da ira de Deus, cometeu mais pecados do que todos os outros. Não, não e não. É o próprio Jesus quem diz isso. Esse raciocínio é indevido. Essa lógica é imprecisa. Esse tipo de pensamento não tem fundamento. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é uma outra lição mais importante que Jesus quer que tiremos para nós. Para nós. Isto é, você tomou conhecimento da desgraça dos outros, cujas explicações nem sempre nós temos acesso a elas, e se não as temos, evitemos fazer determinados comentários, determinados juízos, determinadas sentenças, porque tragédias também acontecem com pessoas inocentes, com pessoas que não têm culpa alguma daquilo, que não fizeram nada por merecer aquilo, nem da parte de Deus, nem da parte dos homens, mas foram vitimadas. A outra lição é o para nós. O que é que isso tem a dizer para nós? E aqui está a sabedoria que nós devemos cultivar no nosso coração. Aconteceu qualquer tragédia, não perca o seu tempo buscando associar culpa das pessoas que foram vítimas com Deus ou com outra coisa, etc. Achando que o castigo é consequência, é algo. Não. Esqueça isso e aplique aquela desgraça para a sua vida. É o que Jesus quer nos dizer. Não, mas se não vos arrependerdes, perecereis todos do mesmo modo. É como se Jesus dissesse: esqueça qualquer tipo de associação indevida, qualquer tipo de ilação, qualquer tipo de relação entre a desgraça daquelas pessoas e os supostos pecados daquelas pessoas. Mas o recado é para você. A lição que eu quero que você tire é para a sua vida. Se você não se converter, pode acontecer com você a qualquer momento aquilo que aconteceu com aquelas pessoas. As lições da vida. Meu Deus, aquelas se foram, mas poderia ter sido eu. E quando será a minha vez? E de que forma será? E quando isso vai acontecer? E como será uma eventual tragédia na minha vida? Como eu serei vitimado? E quando eu serei vitimado? Vós não direis, porque dissestes: vigiai e orai, pois não sabeis o dia nem a hora. Da mesma forma, os 18 homens sobre os quais caiu a Torre de Siloé. A Torre de Siloé era uma torre que havia na cidade de Jerusalém e ela simplesmente desmoronou. Se houve um terremoto, se a construção estava comprometida, se foi mal construída, mal levantada, o fato é que ela caiu. Fatalidade trágica. E ceifou a vida de 18 pessoas, provavelmente inocentes. Sim, provavelmente porque Jesus diz: vocês pensam que elas morreram porque elas cometeram mais pecados que os outros? Não digo-vos. O próprio Jesus disse: não, não, não e não. Mas a lição principal é esta.
se não vos arrependerdes, perecereis do mesmo modo. Como eu disse, o juízo está embutido aqui no arremate que Jesus faz das duas tragédias acontecidas. Perecereis. Como é que se perece diante de Deus? Como é que se perece do mesmo modo na outra vida? Apartai-vos de mim, malditos. Não vos conheço. A porta se fecha. Não vos conheço. Servo mau e preguiçoso. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno preparado para vós e para os seus anjos. É preparado para o demônio e para os seus anjos. O inferno foi preparado para o demônio e para os seus anjos. O céu foi preparado para os santos de Deus. Então, mais um ensinamento onde nosso Senhor Jesus Cristo implicitamente alude à questão do julgamento. Um convite a Jesus para que estejamos preparados, para que nos arrependamos, para que estejamos com as lâmpadas acesas, porque a qualquer momento, subitamente, improvisadamente, Deus nos chame, não importa o contexto da tragédia que vai ceifar a nossa vida, para a prestação de contas. Uma santa e abençoada semana. Até o próximo domingo, se Deus quiser.